No último episódio, nós vimos como Spurgeon lidava com a questão do fumo, do tabaco. E também eu mostrei para vocês algumas situações em que fumar pode vir a se tornar algo pecaminoso. E agora eu pretendo dedicar o resto dessa série à questão do álcool, porque nós temos muitos textos bíblicos para analisar e ainda falta muita coisa a ser dita sobre esse néctar maravilhoso que o Senhor concedeu ao seu povo. Então, sem mais demora, vamos começar. Eu começo esse episódio dizendo que devemos estar muito convictos de que os padrões que impomos aos outros na igreja são padrões bíblicos e não os nossos próprios escrúpulos. E por que eu digo isso? Porque muitos pastores bons e piedosos já analisaram a questão do consumo de álcool e concluíram que se trata de um pecado. E a tal ponto que alguns ministros eles têm exigido de seus anciãos que assinem o compromisso de nunca consumir álcool, por qualquer motivo que seja, nem mesmo vinho. Só que isso viola as qualificações de Paulo e de Cristo, porque os dois consumiam bebida alcoólica. E o mesmo ministro poderia dizer que eles criaram essa regra porque o vinho do primeiro século não era alcoólico. Mas essa é uma suposição falsa. Jesus não foi chamado de beberrão em Mateus 11 porque consumia suco de uva del Vale, por exemplo. Na cultura de Jesus, o vinho alcoólico era de tal forma parte integrante da vida que é inimaginável que Jesus nunca tenha bebido ou em festas comemorativas ou como parte da vida diária. Mas ainda que suponhamos a remota possibilidade de que ele não tenha bebido, sabemos que ao menos em duas ocasiões ele intencionalmente o deu a outros para beberem, que foi na festa de casamento em Caná e a seus discípulos na última ceia. E é evidente que ele aprovou que eles bebessem bebida alcoólica. E, pessoalmente, eu estou certo e seguro de que ele a bebia e gostava. Afirmar que o vinho do primeiro século não era alcoólico é uma imposição de uma norma cultural que surgiu do desespero de se manter uma posição não bíblica sobre o álcool. E não há dúvida de que existe uma proibição vimente à embriaguez na Escritura, como iremos analisar mais adiante. Mas não existe uma condenação ao consumo adequado de álcool. E há várias porções da Escritura que mencionam o consumo de bebida de forma positiva. E embora hajam muitas passagens que falam sobre o vinho e o álcool em toda a parte da Escritura, especificamente no Salmo 104, mais do que em qualquer outro lugar, que temos uma declaração sobre o propósito do vinho, que é alegrar o coração do homem. Acompanhe comigo os versículos 14 e 15 do Salmo 104. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas, para o serviço do homem, de sorte que da terra tira o seu pão, o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho ao rosto, e o alimento que lhe sustém as forças. E aí eu lhe pergunto, como é que o vinho alegra o coração, como diz o Salmo 104? E a resposta é óbvia. O vinho alegra o coração, causando aquela brisa gostosa na cabeça da gente. Precisamos entender o contexto de todo o Salmo 104. Este salmo é sobre a glória de Deus como Criador e sobre o esplendor de sua criação e sobre a sua graciosa providência nessa ordem criada. Veja o versículo 24. Quantas são as tuas obras, Senhor? Fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia de seres que criaste. E parte dessa ordem envolve sua provisão para as suas criaturas. Eis o mar vasto, imenso, no qual se move seres sem conta, animais pequenos e grandes. Por ele transitam os navios e o monstro marinho que formaste para nele folgar. Todos esperam de ti que lhes dê de comer a seu tempo. Note que ao homem, imagem de Deus, é dado algo mais do que mera nutrição. O homem não tem somente alimento, mas também tem vinho para alegrar o coração e azeite para lhe brilhar o rosto. Ou seja, são-lhe dado gozo e beleza. E não somente o propósito do vinho é dar alegria, mas também é seu propósito determinado por Deus.
Deus o criou exatamente por essa razão. E esse texto bastaria para fazer calar os proibicionistas. Mas ainda temos outros textos para analisar e mostrar para os policiais da cerveja e os nazistas do vinho que o álcool é bênção e não maldição. Provérbios 3, do 9 ao 10, é outro texto que fala do vinho positivamente. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Aqui, claramente, o vinho é tido como sinal da bênção de Deus e não da maldição divina. E na festa anual dos dízimos, que se encontra em Deuteronômio 14, do 22 ao 26, Deus ordenou especificamente ao seu povo que usasse o dízimo de sua renda para uma grande festa. E Deus ordenou nessa festa que o povo se alegrasse com comida e bebida, permitindo especificamente vinho e bebida fermentada ou bebida forte, e qualquer outra coisa que desejarem. Acompanhe o texto de Deuteronômio 14 comigo. Certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolher do campo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para lhe fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Quando o caminho te for comprido demais, que os não possa levar, por estar longe de ti o lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os e leva o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Esse dinheiro dá-lo-ás por tudo que deseja a tua alma, por vacas ou ovelhas, ou vinho, ou bebida forte, ou qualquer coisa que te pedir a tua alma. Come-o ali perante o Senhor teu Deus, e te alegrarás tu e a tua casa. Por mais que isso escandalize alguns, está claro no texto que o próprio Deus ordenou ao seu povo que tivessem uma festa, e especificou que nessa festa fosse incluído álcool, quanto desejassem. E esta seria a maneira de Deus de celebrar a plenitude da colheita, que é o símbolo da plenitude do reino. Então, não há a menor possibilidade de se extrair da Escritura algum argumento que proíba o consumo de bebida alcoólica. E caso beber fosse pecado, o próprio Deus seria ministro do pecado, porque ele abençoa seu povo com algo que, segundo alguns, é por si só pecaminoso. E a Escritura fala de bebida forte positivamente em outras passagens também. Por exemplo, Deus exigiu ofertas de alimento, e entre elas era requerida a oferta de bebida. E por ordem de Deus, tinha que ser bebida forte ou fermentada, como está registrado em Números 28, versículo 7. A sua libação será a quarta parte de um rim para o cordeiro. No santuário oferecerás a libação de bebida forte ao Senhor. Um rim era aproximadamente um galão, do qual se requeria um quarto. A exigência que Deus fazia pessoalmente de alimento era um cordeiro completo e um quarto de bebida forte. E o que é importante observar nesse ponto é que quando ele poderia ter exigido simplesmente água ou qualquer outra bebida disponível, Deus ordenou que a coisa mais forte disponível fosse oferecida para ele mesmo. E se é bom o suficiente para ele, em Deuteronômio 7, do 12 ao 13, Deus promete abençoar o seu povo com vinho. Será, pois, que, se ouvindo estes juízos, os guardares e cumprires, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia prometida sob juramento a teus pais. Ele te amará e te abençoará, e te fará multiplicar. Também abençoará os teus filhos e o fruto da tua terra, e o teu cereal e o teu vinho e o teu azeite, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, na terra que, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te.
outro lado, perder o vinho era sinal da maldição de Deus contra o seu povo, como está claramente expresso em Deuteronômio 28, no versículo 39. Plantarás e cultivarás muitas vinhas, porém do seu vinho não beberás, nem colherás as uvas, porque o verme as devorará. Há outros textos na Escritura em que a bebida alcoólica é mencionada de forma positiva, como em 1 Timóteo 5,23, que é onde Paulo aconselha Timóteo, que era um pastor, diga-se de passagem, a usar vinho para fins medicinais. E temos também o texto de Isaías 25,6, onde temos uma promessa escatológica de que o Senhor servirá álcool aos seus santos em um banquete. O Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos com tutanos e vinhos velhos bem clarificados. Por mais que as consciências se ofendam, aqui em Isaías 25,6 nós temos um Jesus que vai servir álcool ao seu povo no último dia. Está claro que a Bíblia fala do vinho como sendo bênção, gozo, alegria e descanso, tudo atuando como figura terrena da futura felicidade de Deus para o seu povo. E normalmente somos convidados a participar da mesa do Senhor para comer com Ele e beber seu vinho. E em acréscimo a isso, periodicamente somos incentivados a festejar e alegrar-nos uns com os outros diante dele. Pense nisso, da próxima vez que quiser lançar o inferno cristão que bebe cerveja. A Escritura declara sem problemas que podemos desfrutar do álcool por sua natureza e por seus efeitos desfrutáveis. Não devemos abusar, obviamente. Nem seria preciso dizer uma coisa dessa. Mas temos permissão absoluta para gozá-lo pelo que ele é e pelo que nos faz. E devemos gozá-lo nesses termos. Como bem disse Salomão, vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Até o próximo encontro.